Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro seminário nacional de estilo de vida low carb. Meu nome é Tamara, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento consciente e hoje eu vou falar para vocês sobre a dieta flexível e a aplicação dela no sistema low carb. Para começar, eu gostaria de explicar para vocês por que eu coloquei sistema low carb e não dieta low carb. Se você parar para pensar, é um costume geral da nossa população achar que dieta, regimes, tem hora para acabar e hora para terminar. Quando você adere a um sistema alimentar, você acaba aderindo a um estilo de vida. Eu acho que isso mexe um pouquinho com a mente da pessoa, tipo, vou fazer dieta por 2 semanas, vou fazer low carb por 2 meses. Então, quando atingir o objetivo, eu vou parar. E quando você adere ao sistema, você incorpora esse estilo de vida, certo? Por isso que eu faço essa diferenciação de dieta low carb e sistema low carb. A dieta é aquela que você faz para perder 2 quilinhos. O sistema é a vida toda. E dentro da low carb, né, acaba tendo algumas, entre aspas, proibições. E a dieta flexível vem para até não só corrigi-las, mas para dar mais liberdade dentro desse estilo de vida. E você já vai saber por quê e vai gostar muito também. Vou começar contando um pouquinho para vocês sobre a história do sistema low carb, do sistema alimentar low carb, que começou documentado lá em 1869 com a publicação do livro Letter on Corpulence, de um médico londrino chamado William Bates. Então, ele atendeu os pacientes e aplicou esse tipo de dieta mais rico em proteínas, carnes, gorduras, alguns vegetais sim, mas tirando principalmente o que tem uma densidade de carboidrato maior. Tá? E aí ele fez esse livro, publicado em 1869, gente, olha, velho pra caramba, hein? Então, seguindo os estudos, o Will John Moore Stephenson, ele é um pesquisador, é um explorador do Ártico. E nessa exploração no Ártico, ele percebeu que os esquimós eles têm também uma dieta base muito rica em proteína e gordura e mesmo assim se mantêm saudáveis. Ele estranhou isso, né? Até porque tinha uma dieta mais variada, etc. E se submeteu a um estudo que foi publicado na JAMA em 1926. Também olha quanto tempo, gente. Se você for para ver a documentação mesmo do estudo sobre o sistema alimentar low carb, vocês vão reparar que em todas as décadas existe algum artigo sendo publicado, tá? E aí, pessoal, já no século XX, nós temos um explorador chamado Will John Moore Stephenson. Ele começa a conviver com os esquimós no Ártico e percebe que mesmo a dieta deles sendo extremamente rica em proteínas e gorduras, eles permanecem saudáveis. Observando isso, ele se submete a um estudo, tá, por um tempo, com essa dieta à base de carne, tanto que esse vai ser o nomezinho que vocês já vão ver. E esse estudo é publicado na JAMA em 1926. Olha, esse é o primeiro artigo científico, tá? Quem não conhece a JAMA, eu vou explicar. A JAMA é um jornal, um periódico científico, muito respeitado mundialmente, existe até hoje, tá? Esse artigo aqui eu peguei, vocês podem ver que o print é bem recente, não é aquele PDF de coisa antiga, tá? Muito respeitado e esse foi o primeiro artigo falando sobre low carb, mesmo que não tenha usado a denominação low carb, que eu achei documentado. 1926, gente, olha só quanto tempo. Então a gente tem 1869, começa uma outra documentação em 1926 e aí eu faço um parêntese aqui para vocês. Em todas as décadas, se vocês forem procurar artigos científicos sobre low carb, e aí não vai estar escrito low carb, né? Óbvio, vão estar escritos como dietas à base de carnes, gorduras, períodos longos, períodos curtos, mas sempre nessa base que a gente já conhece da low carb. Toda década tem. Em 30, em 40, em 50, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde teve um boom de nascimentos e como a gente não teve mais guerra, houve o boom da obesidade também depois desse período. Então, assim, é bem legal a gente saber que
o estudo necessariamente é bem antigo, apesar de já ter algumas coletas do período paleolítico, mas isso aí não vou entrar no mérito dessa questão, tá? Vou pegar só o que está documentado. E aí nós chegamos ao nosso período mais atual, tá? Se você está aqui tem uns 30 anos, talvez tenha ouvido falar da Atkins. Todo mundo já ouviu falar da Atkins, tá, gente? E ela é bem releita, tá? Tem vários livros, não exatamente do Atkins, mas de uma releitura da dieta dele. E que todo mundo fala que a dieta dele é ovo, bacon, linguiça e carne. E na verdade não é. Quem lê o livro, A Dieta Revolucionária, sabe que tem muito vegetal, mas tem um grande controle de carboidrato. E essa é a grande questão da low carb, isso a gente já sabe. O mais atual tem aqui o Ketogenic Bible, é um livro bem científico, tá? Um dos autores é o Ryan Lowell, que, por sinal, nossa, muito inteligente, muito citado em vários artigos científicos, tá? Esse livro, ele é bem, bem científico mesmo. O único problema dele é que ele é inglês. Então, assim, mesmo que você se aventurasse a tentar comprá-lo para tentar ler, etc., se você não tem essa compreensão na leitura do inglês, já vai ficar bem mais difícil. Mas a do Atkins, gente, já dá uma suprida legal para quem quer começar alguma coisa e pegar essa documentação mais antiga, porque parece que é antiga, mas quando você lê o livro, ele é bem atual, tá? Só que ele não existe mais, você só encontra em sebos, online ou físicos. Então, para vocês verem, né? A low carb, chamada de dieta da moda, a moda da low carb, que na verdade não é moda. Olha de quanto tempo já vem os estudos do sistema alimentar low carb, tá? Eu vou abrir aqui e vou contar para vocês uma coisinha, já que a gente está falando de low carb. A recomendação de dieta normocalórica, tá? E a gente vai entrar um pouquinho nisso mais para frente, então eu preciso explicar essa questão da low carb para vocês. Diz que numa dieta recomendada para um adulto, tá? Vamos colocar aí uns 70 quilos, mais ou menos, seria um consumo de 2.000 calorias por dia. E essa distribuição calórica, feita em percentuais, seria feita dentre os macronutrientes. Se você não conhece os macronutrientes, vou lhe apresentar: carboidratos, lipídios e proteínas, tá? E como fica essa divisão? De 50% a 65% de carboidratos, 15% a 25% de proteínas e 25% a 30% de lipídios. Então, assim, vamos pensar aqui só no percentual, depois eu vou chegar numa outra parte, que é que realmente vai ter importância lá na frente. Vamos parar para pensar. A low carb, ela reduz carboidrato. A recomendação é que dessas 2.000 calorias, supondo que você consuma 2.000 calorias, você vai usar na recomendação de 50% a 65%. Então, a partir do momento que você consome, por exemplo, 40% desses carboidratos, você tem que fazer um reajuste dos outros macros, que é a proteína e o lipídio. Isso já é uma low carb, tá, gente? A low carb mais severa, ela é considerada a partir de 20% do cômputo total de calorias que a pessoa vai ingerir naquele dia. Mas quando você tira da recomendação normal, você já tem uma redução, mesmo que sensível, tá? Então você já meio que está numa low carb, você já está meio que numa adaptação, se você estiver nos 40%. E aí vamos ajustar os outros macronutrientes. Quando eu me formei, eu fazia esse tipo de cálculo, tá? Por percentual, não faço mais, mas eu vou explicar para vocês o que eu fazia. Eu fazia 40, 30, 30. 40 de carboidrato, 30 de proteína, já percebeu? Eu subia a proteína além dos 25. E mantinha o máximo do lipídio, que é os 30%. Eu fazia o cálculo assim. Hoje em dia eu já não faço mais, tá? Eu faço o cálculo da maneira como eu vou explicar para vocês. Explicar, vírgula, tá? Eu não posso ensinar para vocês as equações de gasto energético, tá? Isso é atividade privativa do nutricionista. Mas lá na frente eu vou dar uma diquinha, tá? Para vocês não ficarem tristes, tá? Mas a verdade é que eu mesmo não posso ensinar, ok? Voltando aqui à nossa apresentação, super bonita, super legal. Chegamos aqui também na parte de performance. Lembra
que aqui é bem voltado para atletas, né? Muitos atletas hoje em dia têm aderido ao sistema alimentar low carb, inclusive sem prejuízos de performance. E esse é um dos resultados desse artigo em específico. É um artigo até razoavelmente novo, do ano passado, e a conclusão dele é que não há queda na performance dos atletas, tá? Dependendo do esporte, pode até ser um auxílio por conta de manutenção de massa magra e perda de peso, ou seja, esportes que precisam bater peso, como luta, por exemplo. Mas, principalmente, tem uma observação. O atleta ele tem que estar adaptado a esse tipo de dieta, tá? E uma coisa que a gente faz na nutrição é sempre procurar fazer esse tipo de adaptação, não é importante se é low carb ou não, tá? Porque você nunca usa uma estratégia alimentar em cima de uma competição. Então, se você é atleta e está assistindo isso e quer, de repente, mudar para low carb e você vai ter uma competição no mês que vem, cara, não faz isso. Mantém o que você está fazendo, tá? Dá um gás aí no treino, mas não não faça alterações bruscas na sua alimentação próxima à competição, porque pode dar ruim. E a grande possibilidade de dar ruim mesmo, tá? Essa é só uma diquinha para os atletas. E agora sim, vamos falar da dieta flexível. Olha que legal, gente. A dieta flexível, a primeira vez que eu ouvi falar dela foi dieta dos pontos. Ou vigilante do peso. E se você parar para pensar, é bem mais ou menos isso, só que de uma maneira até meio desregulada, vamos colocar assim. Porque na dieta dos pontos, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas cada alimento tem uma pontuação. E aí tem um cálculo lá que é ensinado em quantos pontos você pode consumir no dia. E aí você vai anotando os alimentos que você consome. Quando você chega, vamos dar um exemplo, que você pode consumir 1000 pontos por dia. E aí você vai consumir os alimentos de acordo com a sua vontade, tá? Pode ser brigadeiro, pode ser pão, pode ser bolo, pode ser macarrão, pode ser, sei lá, pode ser salsicha com bacon. E aí você vai contando os pontos relacionados a cada alimento. Quando chega no limite, no caso do exemplo que eu coloquei, 1000 pontos, acabou, você não pode comer mais nada, vai ficar na água e seja feliz até o dia de amanhã, tá? Isso seria a dieta dos pontos. Não só na minha visão, mas ela é bem assim, tá? E na dieta flexível, o que acontece? Você tem um pouco mais de liberdade, até por conta desse cálculo dentro da low carb. Como a gente está falando aqui de dieta flexível aplicada a low carb, eu vou sempre relacioná-la com a low carb, tá, gente? Por quê? Quando você entra no sistema low carb, você acaba se privando. Se você não liga, tá tudo certo, mas tem gente que liga. Você acaba se privando de determinados alimentos, como, por exemplo, massas, grãos, farináceos em geral. E tem gente que gosta. Porra, quem não gosta de comer uma pizza? Tem gente que não gosta, minoria. Mas a maior parte das pessoas gosta de comer uma pizza, gosta de comer macarrão, por exemplo, naquele almoço de família, gosta de tomar um vinho, não se embebedar, mas tomar uma tacinha, assim, socializar, etc. E você acaba, dentro do sistema, ficando muito restrito por conta dessa questão dos carboidratos mais simples também. O que acontece com a flexível? Você consegue, por exemplo, consumir arroz e feijão todo dia, porque você está dentro daquele cômputo de carboidratos diários. E aí que eu vou chegar na segunda parte do cálculo. Novamente, eu vou lembrar para vocês que eu não posso ensinar a fazer o cálculo de gasto calórico, ok? Certo? Mas vou dar alguns parâmetros de macronutrientes para vocês terem uma noção quando forem se aventurar nisso sozinhos. O ideal é que você tenha um acompanhamento de um profissional que vai fazer o cálculo de acordo com a sua demanda, com as suas atividades, com o seu objetivo, tá? Mas se atualmente não é possível, eu vou te ajudar. Segura aí. Para já, na dieta flexível, olha que legal. Você tanto pode comer limpo, né, como a gente fala na low carb, onde entram mais entre as carnes, os ovos, até queijos também, mas entram muito mais legumes, não tem muito ou quase nada de alimento industrializado. Porém, quando você associa ela a uma dieta flexível, você consegue sim ter o consumo desses industrializados. Pode comer a pizza, uma panqueca, um bolo, como a fotinha do The Rock ali está mostrando, tá? Claro que The Rock, ele é um exagerado, não é o nosso caso. Ou não é o caso da maioria que está me assistindo. E aí eu vou chegar no cálculo do macronutriente.
Como eu não posso ensinar para vocês isso, eu vou dar 2 diquinhas aqui para vocês. 2 livrinhos de extrema compreensão, uma compreensão bem facilitada para vocês, um em português e um em inglês, que os dois são ótimos, tá? Mas, como o outro é em inglês, se você só tem um nível assim, intermediário, básico, dá para entender, ele tem uma linguagem bem simples, bem facilitada e é bem didático. Mas mesmo assim eu quis trazer o português, que eu gostei muito desse livro, tá? Eu já li ele todo. E, gente, lá ele ensina assim a fazer esses cálculos de gasto calórico. Só que isso não é privilégio desse livro, não, tá? Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar várias calculadoras de gasto calórico. Eu, como nutricionista, não posso ensinar, mas que tem, tá? Existe. Então, assim, esses livros são bem legais de você, se você puder comprar, se você tiver interesse de ler. Lá eles vão explicar toda essa parte de gasto calórico, mas eu já vou te dar uma ajuda aqui, tá? E com isso nós chegamos aos aplicativos. Essas são as ferramentas que vão te ajudar nesse princípio dessa jornada de uma adequação da dieta flexível dentro da low carb. E não só da dieta flexível da low carb, como também só low carb. Se você quiser só fazer low carb ou só dieta flexível, dá para fazer com esses aplicativos, tá? Mas aqui eu vou correlacionar a flexível com a low carb porque é o nosso tema, é o que eu quero ensinar para vocês. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. São 3 aplicativos, o Tecnonutri, MyFitnessPal e o Fat Secret, tá? Eu quero informar para vocês que o Tecnonutri, a parte que eu queria mesmo mostrar, que é a low carb, jejum intermitente, ela é paga. Então, infelizmente, não vou conseguir mostrar porque eu não comprei, tá? O MyFitnessPal também tem um pacote pago. Mas tudo que você faz no Fat Secret dá para fazer tranquilamente no MyFitnessPal e no Tecnonutri sem pagar, tá? É só um plus que o aplicativo dá, porque a low carb realmente está nesse boom de mídia, etc. E o MyFitnessPal tem também esse pacote premium e tal, que deve ter mais coisas, digamos assim, que você possa personalizar. Mas, para o que a gente precisa, os 3 servem perfeitamente e funcionam da mesma maneira, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o internet para mostrar para vocês. Aqui eu já entrei direto no Fat Secret. Da mesma maneira que o Fat Secret funciona, o MyFitnessPal funciona igualzinho. Igualzinho, tá? O que eu vou fazer no Fat Secret agora, se você preferir fazer no MyFitnessPal ou no Tecnonutri, você pode fazer em qualquer um desses 3, tá? Mas como eu mesma uso o Fat Secret, então eu vou mostrar para vocês no Fat Secret. Mas é igual, igual, tá? Então, assim, você prefere Fat Secret por quê? Porque foi o primeiro que eu baixei. Bom, foi o primeiro e ele ficou. Não é questão de ser melhor ou pior, ele simplesmente foi o primeiro, eu me acostumei e foi o que ficou. Se você se acostumar com um dos outros, tranquilo. Aqui eu já coloquei um exemplo de café da manhã, mas eu vou adicionar mais um alimento para vocês entenderem como é adicionado esse alimento, tá? Aqui no Fat Secret você vai ter o diário de refeições, onde você vai incluir todos os alimentos que você consumiu naquele dia. Introduzir exercício, por exemplo, se você está fazendo musculação, se você está fazendo caminhada, então você vai registrar ali até para o próprio aplicativo poder fazer esse cômputo de quanto você gastou, qual era a sua meta diária, tanto de exercício quanto de consumo, e o gráfico de pesagem, tá? No meu caso, ele está programado a pesagem de 2 em 2 semanas, mas você pode programar da maneira como você quiser. Guarda isso, mais para frente eu vou falar sobre pesagens e medidas, ok? Então, vamos lá. Aqui eu já inseri o café da manhã. Vamos colocar aqui mais um alimentozinho, só para vocês verem como é simples de adicionar. Então, digamos que nesse café da manhã eu também comi presunto fatiado, tá? Por favor, não briguem comigo, muita coisa. Mas a gente sabe que na low carb a gente acaba comendo um pouquinho mais, né? Graças a Deus não tem nenhum problema nisso. Vamos lá. Presunto fatiado, uma porção de uma fatia. E aqui tem o botãozinho de adicionar. Você adiciona o alimento e ele vai entrar junto com os outros que estão também na refeição. Aqui em cima, logo do lado do nome da refeição, vai aparecer
os macronutrientes que eu falei lá atrás. Lipídios, gorduras, né, carboidratos e proteínas. E ele também dá o total de calorias da refeição. De cada refeição que você adicionar, vai aparecer desta maneira. E aqui em cima vai aparecer o total do dia, o total de gordura que você ingeriu, de carboidrato, de proteína e o total de calorias. Aqui embaixo no diário alimentar, conforme você for inserindo os alimentos, ele vai colocando quantos por cento da sua ingestão você já atingiu, tá? E a divisão de percentual. Lembra que eu falei de percentual, de cálculo por percentual do macronutriente? Então, ele também mostra. Mas, assim, a gente não foca muito aqui porque a gente vai fazer uma coisa, digamos, mais personalizada para que você consiga sentir o seu corpo respondendo mesmo, tá? E aí você está belamente na sua dieta low carb, no seu plano alimentar, seja ele calculado, seja que você pesquisou por aí, está fazendo. E naquele dia, o seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos quiseram comer pizza. E você está ali firminho no seu plano alimentar. Ok. Mas deu vontade de comer pizza. E aí? Você sai da dieta e morre de culpa? Ou você come uma pizza e adequa ela dentro da dieta flexível associada ao low carb? Eu coloco dentro da dieta flexível. Então vamos lá. Pediu a pizza, vamos colocar aqui que foi uma portuguesa, uma pizza bem variadinha. E só para não passar vontade, você comeu lá uma fatia. Então você vai e registra o consumo desse alimento naquele dia. Vai te mostrar aquilo que eu já falei antes, né? Proteína, carboidrato, gordura. E aí, como a gente está controlando mais a parte de carboidrato, por ser o sistema low carb, vai fazer o cômputo lá do carboidrato total que você consumiu no dia, e aí você vê se deu uma exagerada, uma exageradinha, ou se ficou dentro daquela quantidade que você tinha mesmo que consumir. E aí vem o pulo do gato. Para você saber quanto mais ou menos de carboidrato você tem que consumir, e isso eu tô falando para perda de peso, tá, gente? Ganho de peso, sempre, nos dois casos é bom que você procure um profissional. Mas o ganho de peso, vou dar uma dica mais simples. O que eu vou falar para perda não tem nada a ver para ganho. Você vai colocar um pouquinho a mais. Mas segura aí que eu já vou falar do ganho. Vamos falar primeiro da perda. Digamos que você fez o diário alimentar por 3 dias. Esse é um período razoável que eu indico para você ir anotando tudo que você come. Tudo, 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 tudo. Você não está na dieta ainda, você quer saber quanto você está ingerindo todo dia. E aí, digamos que lá na parte de macronutrientes, deu assim que você consome 400 gramas de carboidrato todo dia. Juntando almoço, jantar, café da manhã, lanche, refeição livre, tudo. Tá? Deu 400 gramas de carboidrato. E você quer fazer redução de peso. Minha dica é, vá cortando 50 gramas de carboidrato por semana. A primeira semana você corta 50. Então, dos 400 gramas de carboidrato que você iria ingerir diariamente, você passa para 350 por uma semana. Beleza? Vai ficar super bem, porque 50 gramas não vai fazer muita diferença, não, tá? E aí ficou bem, vamos cortar mais 50. Se você conseguir, corta mais 100. Vê como vai ficar durante a semana. Se ficar um pouquinho mais difícil de se adaptar, você tem duas opções. Ou você adiciona mais 50, ou mantém aqueles 100 a menos para você ter um período maior de adaptação. Eu aconselho a quem está fazendo redução de peso, fazer isso até chegar em, no máximo, 200 gramas de carboidrato. Tá? Se você não tem nenhuma comorbidade, tipo resistência à insulina, não é diabético, não é hipertenso, que aí tem uma atenção diferente, tá? Não tem nada disso, você só quer emagrecer, beleza? Então, chega até mais ou menos os 200 a 150 gramas. Se conseguir ir além, 100 gramas, ok, mas é importante que você tenha essa percepção de quanto carboidrato você vai consumir, de maneira que não influencie negativamente no seu dia. Claro que você pode ter uma perda de rendimento no seu treino de musculação, por exemplo, se você faz musculação por um período, mas não vai ser por muito tempo, porque vai ser uma adaptação. E essa adaptação, também é um ponto importante falar, ela dura de 3 a 4 semanas. Tá? Então são 3 a 4 semanas aí que você se adapta a uma menor quantidade de carboidrato.
Com isso, você aumenta um pouquinho a proteína, que junto com a proteína já vai aumentar a gordura, tá? Não precisa ficar aumentando a gordura, ficar enfiando óleo de coco tudo quanto é canto. Pelo amor de Deus. Você já é alta gordura, só precisa ser baixo carboidrato, beleza? Então, só dá uma aumentadinha na proteína para não perder massa magra, para conseguir perder o peso direitinho, sem aumentar grandes quantidades de gordura alimentar, ok? Na proteína você já vai ter esse aumento. E para quem quer fazer um ganho de peso, eu poderia sugerir, aí você pode brincar mais um pouquinho, tipo de 100 a 200 gramas a mais de carboidrato e até subindo um pouco de proteína. Nesse caso, é bem mais interessante quando você tem o cômputo calórico, quando tem o valor calórico, para poder adicionar isso em termos de caloria e aí poder dividir isso dentro dos macronutrientes. Tá vendo como não é tão simples e o porquê de eu não poder ensinar esses cálculos assim, que é privativo do nutricionista, gente. Mas, no geral, é isso aí. Essa é a maravilha da dieta flexível, tá vendo? A sua família pediu uma pizza. Se você não tá afim, você não come, vai fazer outra coisa. Mas se naquele dia você tá afim, não precisa entrar em desespero porque comeu uma ou duas fatias. Deu uma exageradinha, passou 20 gramas, 50 gramas, volta ao normal no dia seguinte. Não precisa desistir, tá? E aí, com esse não precisa desistir, eu vou chegar na parte de peso e medida, conferência do seu resultado. O que eu sugiro que você faça? É que... E aí, a gente chega na parte de conferência de resultado. Lembra que eu falei de peso e medida? É isso que eu vou explicar agora. O que acontece, gente? Muitas das vezes a gente fica nessa gana de perder peso, principalmente quem está no emagrecimento. Quem está no ganho de peso já está meio que acostumado, que não é bem assim, demora um pouquinho, já tem uma outra vibe para isso, tá? Quem está perdendo peso, não. Fica meio, como é que eu vou dizer? Meio cismado, meio neurótico com a balança. A balança tem que descer peso, tem que baixar. E fica se pesando toda semana, ou às vezes até todo dia. Tem gente que se pesa todo dia. E isso pode causar uma frustração na pessoa, principalmente em mulheres. Homens também se frustram, mas as mulheres elas se frustram mais ainda por não ter essa perda de peso muitas vezes tão rápida ou tão aparente na balança. E é aí que eu quero chegar nessa diferença. Desencana um pouquinho da balança, tá? Deixa o teu corpo acostumar com essa novidade, com esse sistema novo, ok? E pega duas calças antigas, um short antigo que tá lá tocado no teu armário, para você ir vendo essa diferença, se ele vai entrar mais, se ele aperta mais, e aí você sabe que você pode de repente estar exagerando um pouco, tá? Mas não desista, ok? Porque o nosso progresso ele não é uma linha reta. Em alguns momentos você vai ter um ganho de peso, não, o ideal, não é muito grande, não tem que ser muito grande, mas tem um certo ganho de peso. No outro momento você tem uma descida de peso, e no outro momento você não ganha nem perde, entra num platô, entende? Então, assim, não pode ter desespero, tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que desencanar um pouquinho da balança, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero perder peso. Eu tenho algumas pacientes que falam assim, eu não tô nem aí pra massa magra, eu quero perder peso. Eu falo assim, tá, você não tá nem aí pra massa magra, mas você quer ficar flácida? Não, né? Ninguém quer ficar flácido, né, minha gente? Todo mundo quer emagrecer e ficar tudo bonitinho, durinho, de preferência em pé. Ninguém quer ficar flácido. Então eu sempre peço, cara, desencana da balança. Como é que estão as roupas? Tem uma calça lá que eu não vestia há tanto tempo e agora ela entra. As pessoas falam que meu rosto está mais fino, que meu braço está mais fino, que eu estou emagrecendo. Foca nisso, tá? Porque às vezes você está tão cismada em perder peso que não enxerga esses progressos que as pessoas de fora enxergam, ok? Então, não desista. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Só que a mulher é aquilo, né? Um pouquinho mais cismada mesmo, fora que tem toda essa flutuação hormonal por conta do ciclo menstrual. Então já entra em desespero, já chora, já quer comer chocolate, joga tudo pro alto. Inclusive, viu? O exemplo da pizza serve para chocolate também, tá? Que ligados, meninas. Gente, como eu já falei, o progresso não é linear, é diferente para cada um. O processo de perda de peso e ganho de peso é individualizado, por isso que eu falo.
É legal você ter esse aplicativo para começar a fazer o seu plano alimentar. Só que vai ter uma hora que você vai estagnar, vai chegar uma hora que você já não vai saber o que fazer e não adianta você ir atrás de toda a informação possível que tem disponível na internet afora, que você vai precisar de acompanhamento profissional, porque o profissional ele vai te dar esse atendimento individualizado. Vai ouvir você, vai olhar, vai te avaliar e vai fazer aquilo do jeitinho sob medida, certo? Mas, para começo, essas explicações já dá para você ver um resultado e ficar feliz até no nutricionista. Para o atleta, aproveitando que eu estou falando de profissionais, para o atleta o interessante é ter sempre acompanhamento médico, nutricional e o do treinador. O treinador geralmente vocês têm, né? Em atleta geralmente sempre tem acompanhamento do treinador, do professor de educação física, enfim. O nutricionista, na grande maioria das vezes, também, mas médico, eu reparei que tá mais raro. Então, vocês precisam também se ligar que vocês precisam de um médico para acompanhar vocês, certo? Gente, foi muito bom estar com vocês e falar sobre essa parte de dieta flexível, dar um pouquinho de liberdade, de poder de escolha, porque agora se você comer um doce, comer uma pizza, você não vai mais se sentir culpado, você vai ter esse controle de poder, de saber, né, que se hoje aconteceu isso, mas não vai influenciar no seu resultado, ou não vai influenciar tanto, amanhã você vai fazer melhor ainda, ou de maneira que você consiga controlar e ter uma refeição livre uma vez por semana, sem que isso destrua, faça com que na sua cabeça destrua qualquer tipo de resultado físico que você possa ter, né? É isso, gente. Eu espero estar com vocês no próximo seminário. Aqui eu vou apresentar para vocês os meus contatos, tá? Eu tenho Instagram, tenho e-mail. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, eu responderei com todo carinho. Podem me seguir no Instagram, tá? E é isso. Um beijo e até a próxima.